Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal e hoje nós vamos ensinar como cadastrar modelo no Monographs para revisão de literatura integrativa. Você sabe como fazer uma revisão de literatura integrativa? Conhece? Vem comigo para o meu computador que eu vou te apresentar agora. Bom pessoal, já estou aqui no Monographs. Se você não conhece o Monographs, nós vamos deixar na descrição desse vídeo um link para você poder conhecer. Já convido você a curtir esse vídeo, principalmente se você estiver escrevendo uma revisão de literatura integrativa, não sabe como escrever, né? Comenta o vídeo, compartilhe com um amigo que está nessa fase de elaboração. Eu tenho certeza que vai ajudar muito o seu amigo. E se inscreva no canal também para ficar por dentro de todos os vídeos que postamos durante a semana. Então, como cadastrar um modelo de revisão de literatura integrativa no Monographs? Primeiro ponto é que nós precisamos cadastrar um modelo de trabalho. Então, para cadastrar um modelo de trabalho no Monographs, nós vamos clicar nesse botãozinho verde com o símbolo de mais. Ele vai solicitar que a gente preencha algumas informações sobre o nosso trabalho. Então, a primeira questão que ele solicita para preencher é o título. O título, você vai colocar o título do seu trabalho. Nesse caso, para a gente diferenciar como é uma revisão integrativa, eu vou cadastrar como revisão integrativa. Revisão integrativa, mas no seu caso, cadastre o título do seu trabalho. A categoria vai ser o tipo do trabalho que você estiver escrevendo. Se você estiver escrevendo um TCC ou monografia, vai ser essa opçãozinha. Se você estiver escrevendo um artigo científico, vai ser essa opçãozinha do artigo. Se você estiver escrevendo uma dissertação ou tese, vai ser essa opção. Nesse exemplo, eu vou cadastrar o modelo de artigo científico, porque nos artigos são muito exigidos esses tipos de revisões. Mas, se você estiver fazendo um TCC e seu orientador exigiu uma revisão integrativa, você pode cadastrar o modelo para TCC, que é da mesma forma que eu vou apresentar aqui, como cadastrar o modelo, também será para o TCC ou monografia. Então, um reforço é que o nosso modelo menciona artigo de até 30 páginas, mas a quantidade de páginas o aluno consegue controlar. Então, se sua faculdade exigiu mais páginas para o artigo, no Monographs tem como você acrescentar mais modelos de capítulos. E caso sua faculdade tenha exigido uma quantidade menor, né, 30 páginas, 15 ou então 8, depende muito da faculdade, você consegue também diminuir a quantidade de capítulos, né, diminuir alguns modelos. Sumário você pode deixar como padrão, mas para quem estiver seguindo o Monographs, nós temos o simulador de sumário. Ele vai te ajudar a montar a estrutura, né, os títulos dos seus capítulos para você poder usar no seu trabalho. Então, eu vou deixar por enquanto como padrão, mas se eu estivesse usado o simulador, eu poderia escolher uma opçãozinha aqui de algum sumário que eu montei. Orientador e curso é opcional, vou salvar. Então, assim que eu salvo, o meu trabalho já aparece aqui na primeira opção. Mas, no meu caso, como eu já cadastrei vários trabalhos aqui no Monographs, ele vai aparecer para mim na última opçãozinha. Então, eu vou avançar. E está aqui a minha revisão, né? O modelo de revisão. Só que aqui estaria com o título do seu trabalho. Então, eu vou clicar nesse botão azul escuro para ele me apresentar a estrutura do meu trabalho. Então, os trabalhos de revisão, que precisam de uma revisão, eles têm duas etapas, a parte teórica e a parte empírica. A parte teórica, ela envolve, né, a gente poderia mencionar o referencial teórico, que são os capítulos que você vai escrever. Então, para essa parte teórica, você pode usar modelos de capítulos conceituais, para trazer conceitos, explicar o que é alguma coisa, qual a importância dela. Você também pode usar modelos históricos, se você quiser escrever, apresentar a história de alguma coisa. E também temos o modelo teórico, caso você queira apresentar alguma teoria ou até mesmo trazer a ideia dos autores de forma mais atualizada. Aí aqui no Monographs nós temos esses 3 modelos, né, para a parte teórica. Então, se você pode cadastrar, mas também tem a parte empírica, que é exatamente o que eu vou apresentar nessa aula. Então, a parte empírica seria a parte dos resultados, seria só pesquisa em si. E aí, como é uma revisão, nós vamos precisar cadastrar essa parte empírica, né? Lembrando que elas têm um conjunto, tem a parte teórica, que precisa ser os capítulos, né? Que já nós temos modelos, e a parte empírica que eu vou apresentar agora.
Então, para uma revisão de literatura integrativa, primeiro ponto é a gente cadastrar um modelinho chamado Introdução à Revisão. Então, para cadastrar esse modelo, eu vou clicar nesse botãozinho verde com símbolo de mais. Tipo do modelo, eu escolho a opção Pesquisa Resultado, que é a parte empírica, ela é a parte dos meus resultados, da parte da minha pesquisa. O modelo, eu vou escolher Introdução à Revisão Narrativa. Tá especificando narrativa, mas ele serve para integrativa também, porque ele é só o início, ele vai pedir algumas informações que é interessante ter na sua revisão, é preciso ter na sua revisão integrativa. O título eu posso colocar conforme a minha faculdade exigiu, por exemplo, revisão de literatura, ou então resultado, né? Ao que minha faculdade solicitar eu posso colocar. Mas para diferenciar, eu vou colocar aqui Introdução à Revisão. Introdução à Revisão, o capítulo vai ser primário mesmo. Eu vou salvar capítulo. Quando eu salvo, ele trouxe aqui para mim aqui em cima, ó, embaixo do resumo. Então, a sequência eu consigo controlar. Se minha faculdade pediu a revisão antes, né, dos capítulos, antes da minha parte teórica, eu posso colocar ele aqui, ó, abaixo da metodologia ou acima. A localização onde vai ficar a sua revisão, você pode confirmar no seu manual ou diretamente com o seu orientador. Geralmente ela vem depois do referencial teórico, mas pode ocorrer dela vir antes também. Então, eu vou arrastar aqui para baixo do referencial. E aí, como é só a introdução, agora eu preciso cadastrar o modelo mesmo da revisão integrativa. Então, para isso, eu vou subir a tela, vou clicar no botãozinho verde com o símbolo de mais. Também vou selecionar o tipo de modelo Pesquisa Resultado, que é a minha parte empírica. O modelo vai ser Revisão de Literatura Integrativa, esse modelinho aqui. Título eu posso, como eu mencionei anteriormente, pode ser revisão de literatura, não importa no momento, né? Você pode verificar conforme a sua faculdade solicita, porque o modelo de introdução ele vai ser um complemento desse modelo. Então, nós vamos juntar os dois, depois de escrever, juntar os dois formando um capítulo só. Para diferenciar, eu vou cadastrar aqui como revisão integrativa. Revisão integrativa. Vou salvar o capítulo. E aí, na minha estrutura, ela precisa aparecer assim, ó, introdução à revisão, revisão integrativa. Esse modelo de resultados de discussão, ele já veio cadastrado, né? Como eu cadastrei o modelo para artigo, dentro do monográfico já veio esse modelo de resultados de discussão. E ele faz parte da minha parte empírica também, porque a introdução à revisão e a revisão integrativa, elas vão focar apenas na minha revisão mesmo, como eu procurei os livros, como eu selecionei. E o resultado de discussão, ele vai me ajudar a responder se eu alcancei meus objetivos específicos. Por isso ele é muito importante. Se você estiver cadastrado um outro modelo no monográfico, né, um modelo de TCC ou monografia, e na estrutura prévia não vir esse modelinho de resultado de discussão cadastrado, ó, quando eu clico em cima dele, ó, aqui ele fala o título do modelo e aqui ele fala qual é o modelo que está cadastrado. Ó. Então, é o modelo de discussão. Caso a estrutura que você cadastrou não tenha esse modelo de discussão, você vai clicar no botãozinho verde com o símbolo de mais. Vem também na opção Pesquisa Resultado. O modelo você vai selecionar a opção Discussão e o título você pode definir como revisão de literatura ou então resultados de discussão, depende da faculdade também. E vai salvar. No meu caso, como eu já tenho cadastrado, eu não vou salvar, vou voltar ao trabalho. E aqui está a parte empírica. Então, para escrever essa revisão integrativa, vamos começar, no caso, pela introdução. Eu vou clicar em cima do título dela e uso o assistente de blocos para escrever. O assistente ele me dá passo a passo e me ensina a escrever parágrafo por parágrafo. Aqui ele tem alguns tópicos, né? Caracterização, abrangência, delimitação. Cada tópico desse nós chamamos de blocos. Então, em cada bloco você vai escrever um parágrafo. Aí, em cada bloquinho também especifica o que você precisa escrever. Por exemplo, na caracterização dos dados, ele pede para você escrever, iniciar falando quais foram os livros ou literatura consultada,
qual base você usou para obter a fonte literária e o período em anos das publicações, né? Eu pesquisei fontes de 2000 a 2021, né? Sabemos que o mais interessante é você trazer fontes mais atualizadas, ou seja, de 10 anos para cá. Pode ser que tenha orientador ou faculdade também que especifiquem um período menor, de 5 anos para cá também, mas você vai mencionar qual foi a sua base, qual período que você colocou. E pode ser que tenha alguns orientadores também que peçam um período maior, mas aí você pode confirmar, né? Então, se fosse para seguir um período, mais aconselhado seria de 10 anos para cá ou então de 5 anos para cá. E aí você vai discorrer como foi que você fez, vai clicar em salvar e avançar. Ele vai te levar para a segunda parte, né, para o segundo parágrafo da sua introdução. Aquele pede a abrangência do tema, você vai abordar a abrangência geral do tema. Então, você vai fazer a leitura do seu tema. Então, se eu quisesse falar da história da internet, eu falaria da história dela de um modo geral. Né? Aí você vai escrever, tem um exemplo, todos os blocos vai ter exemplo do que escrever. E você vai escrever nesse campo. Salve e avança. Delimitação do tema. Aqui mesmo já menciona, você vai afunilar. Ou seja, você vai falar, afunilar o que você falou no prego anterior. Então, se no anterior você falou de um modo abrangente, aqui você vai delimitar. Então, se eu contei a história toda da internet, eu vou falar em qual parte da história, né, nesse afunilamento, qual parte da história que eu foquei. Então, tem exemplos também do que escrever. Salve e avanço. Sintetização dos dados. Então, aqui eu vou mostrar os resultados, né? Mas, no caso, eu só vou dividir as etapas do meu resultado. Eu não vou ainda apresentar o resultado em si. Aí, aqui eu mostro como você sintetizou os dados. Aqui tem um exemplo. Os dados foram sintetizados e caracterizados nos seguintes temas: análise dos poemas, principais características do modernismo e passagens dos poemas. Só que aqui você vai dividir conforme como você sintetizou seus dados mesmo, né? Eu foquei na história da internet, então, no primeiro momento, eu mencionei como foi criada, né? Eu poderia dividir como ela foi criada, como ela evoluiu e como estão nos dias atuais. Opa, já defini 3 subcapítulos. Então, fiz isso, concluí e voltei para a minha estrutura do trabalho. Isso é só o início da revisão. Agora vem a revisão em si. Então, para iniciar a escrita da minha revisão, vou clicar na revisão integrativa e também vou usar o assistente, porque o assistente vai me dar o passo a passo da minha revisão. Aqui ela começa pedindo o panorama do tema. O panorama do tema é para você falar do seu tema de forma abrangente, de um modo geral. Fez isso, né? Tem exemplo em cada bloco, você vai escrever, vai salvar e avançar. Quando você salvar e avançar, ele vai pedir a caracterização da amostra. Então, você vai descrever como foi feita a sua amostra. Aqui, ó, será um bloco para explicar como você vai caracterizar a sua amostra e como vai medir o grau de confiabilidade. Aí, ó, esse bloco deve conter: mencionar a base de dados bibliográfica, que as informações foram retiradas, como, por exemplo, eu pesquisei na Cielo, no Medline, na Lilacs e etc. Quantidade de literatura pesquisada sobre o tema do capítulo, quantas existiam e quantas foram usadas. Então, na minha busca, eu encontrei 1000 literaturas e usei 100, né? Vai ser basicamente isso. Período das publicações, deixar claro o menor e o maior ano das publicações. Idiomas consultados devem ser categorizados e listados. Se você procurou em português, espanhol, inglês, né? Precisa categorizar esses dados. E metodologias utilizadas, se foi qualitativa, se foi quantitativa. Para TCC qualitativo, você precisa dizer como foi composta a sua base de fontes literárias. Tem exemplos também de como escrever, você vai escrever nesse bloquinho salvar e avançar. Estudos mostram. Nos estudos mostram, ele pede para você pegar um dos seus objetivos específicos e até uma das bases aqui abaixo que a gente menciona. Você vai até uma das bases abaixo e procura sobre o tema do seu objetivo específico até encontrar o que procura. Depois você vai anotar os artigos que encontrar sobre o assunto, não importa quantos sejam, a não ser que tenha definido o limite, né, em sua metodologia. Você vai ler o resumo de todos os artigos, vai ler no artigo, né, o objetivo, o método, o resultado, discussão e conclusão,
E com esses itens já vai dar para você ter uma noção do conteúdo. Aí você vai selecionar uns 5 como principal para ler na íntegra, e aí isso vai te dar um bom domínio do assunto. Depois você vai falar sobre o que esses artigos mencionam sobre o seu objetivo específico. Feito isso, né, um objetivo só, você vai focar, vai procurar essas bases e vai discorrer aqui. Tem exemplos também do que escrever. Feito isso, você vai salvar e avançar. E aqui ele vai pedir para você argumentar sobre o que os estudos mostram. Ou seja, você vai ler o que você escreveu no bloco anterior, e onde você mencionou um estudo, você vai argumentar sobre isso, né? Sobre o que você observou. A argumentação seria basicamente explicar sobre o que foi mencionado anteriormente. Então, aqui vale a gente frisar num ponto, observar que os estudos mostram e a argumentação sobre o que mostram os estudos vai se repetir 3 vezes. Estudos mostram argumentação, estudos mostram argumentação, estudos mostram argumentação. Por que eles se repetem? Porque em cada um desses, estudos mostram, você vai trazer um objetivo específico diferente. Por exemplo, eu defini meu objetivo específico 1. Aí você responde aqui e argumenta. Meu objetivo específico 2, você discorre aqui e argumenta. Meu objetivo específico 3, discorre e argumenta, descreve, né, e argumenta. Depois que você fizer isso, você vai apresentar os seus dados e aí você vai seguir essa estrutura aqui que nós colocamos. Então, primeiro você vai trazer um texto introdutório para levantar a pergunta que você fez nos instrumentos da coleta. Para procurar os seus livros, né, você especificou como você faria essa busca. Depois você vai colocar a pergunta, normalmente objetivo específico, ou pergunta de questionário, então alguma base que você teve para fazer sua revisão integrativa. Você pode inserir aqui uma figura, um gráfico, uma tabela, algo que demonstra aí como você coletou aí os seus dados em relação a essa pergunta específica. Depois você vai explicar os dados que você possa destacar, comentar o que pode ser percebido, né, durante essa apresentação e vai repetir esse processo para cada ilustração, para cada tabela, para cada quadro, para cada texto e para cada texto descritivo, entre outros que você coletou durante sua revisão integrativa. Vai repetir esses passos, aqui a gente tem um exemplo, então o exemplo ele vem até na mesma cor para você poder entender a sequência, né? Então primeiro vem a parte em vermelho, que é o texto introdutório, depois vem a perguntinha, depois vem o gráfico ou tabela e depois vai vir aqui, no caso em azul, a explicação dos dados, o que você pode observar desses dados, e depois vai vir um comentário seu do que você pode perceber. Esse bloco vai se repetir várias vezes até você apresentar todos os dados, todas as perguntas, tudo que você definiu aí para sua revisão integrativa. Feito isso, você vai concluir e voltar ao capítulo. Depois vai vir o resultado de discussão, que é para você apresentar se você alcançou seus resultados, se você alcançou seus objetivos específicos. Então, na revisão, ela vai mostrar como foi feito, né? Como você selecionou os livros. E aqui vai até pedir para você ligar com os seus objetivos específicos, mas onde você vai responder se você alcançou eles é nos resultados de discussão. Para concluir, assim você vai ter a sua parte empírica pronta. Lembrando que também tem a parte teórica, né, que é o referencial, são os capítulos que você vai discorrer, além de ter também introdução, metodologia, conclusão. Eles complementam aí a sua revisão de literatura. Então, pessoal, gostou desse vídeo? Deixa aí nos comentários revisão integrativa, para a gente saber que você gostou. Ou então comenta com alguma dúvida que surgiu em a revisão integrativa ou alguma outra revisão ou qualquer outra parte do seu TCC. Compartilha com um amigo para ajudá-lo nessa fase de elaboração. Se inscreva no canal para ficar por dentro de todos os vídeos que nós postamos. E é isso, eu vejo vocês nos próximos vídeos. Até lá e bons estudos. Tchau, tchau.